parece que está tão escurinho aí. Vocês vão conseguir ler a Bíblia? Nossa, agora sim. A vista aqui de cima é linda. Que tanta mulher linda. Que lugar delicioso. Que sopro do Espírito Santo aqui dentro, né? Aleluia. Estou muito alegre por estar aqui. Me sinto muito privilegiada, muito honrada de estar aqui com as irmãs. Muitas amigas aqui, né? De Uberlândia, de Goiânia, de Brasília, de vários lugares. E é uma delícia estar aqui, né, irmãs? Eu sinto que é um banquete espiritual sobre as nossas vidas. Então eu quero dar um testemunho daquilo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Eu sou Lorena, esposa do Ricardo. Eu tenho 3 filhos, os gêmeos Heitor e Vitor, de 11 anos, e a Larissa, de 6 aninhos. E Deus tem ensinado muito o meu coração, através da vida deles, através de algumas outras coisas. E ser mãe de gêmeos, eu quero me ater mais a respeito disso, é um desafio assim, delicioso. Eu casei com 18 anos, não esperava casar e tão rapidinho ficar grávida. Meus planos eram assim, fazer uma faculdade, sabe? Várias outras coisas. E um dia Deus soprou no coração do Ricardo. E ele chegou para mim e falou assim: Lorena, você prepara que eu tô achando que a gente vai ter neném. Rapidinho. Falei, que é isso, Ricardo? Tá doido? Deixa eu te explicar. O Espírito Santo falou com você? Então fica tranquilo que ele vai falar comigo, certo? Aí o pastor Paulo Júnior, de graça, não era o tema, não tinha nada a ver, entendeu? Com o tema daquela noite lá da Semana da Consagração no Centro-Oeste, lá em Uberlândia. E aí ele fala assim: irmã, sabe por que tem muita gente, muita mulher estéril no meio da igreja? Que não entendeu o tempo do Espírito Santo. Deixa eu te explicar, você entende o tempo que Deus está falando com você. Falei, pronto, Deus falou comigo, aquela palavra encheu meu coração. E eu falei com o Ricardo, acabou, já era, porque Deus falou comigo também, e é isso mesmo, glória a Deus. E então na primeira gravidez, 6 meses de casada, era gêmeos. Irmãs, nunca na minha vida eu imaginei ter gêmeos. Não tem descendência nenhuma do lado do Ricardo, não tem descendência nenhuma do meu lado. Sabe aquela coisa assim, absolutamente inusitada? Falei, nossa, que diferente. Falei, Deus, mas eu estou grávida de gêmeos, que coisa maluca, né? E então Deus me deu uma palavra lá em Cantares 4. Olha, a prosperidade desse relacionamento é tão grande que produzirão filhos gêmeos, né? Eu falei, sou eu, achei. É isso mesmo, aleluia, vai dar tudo certo. Então, eu vivi essa experiência de estar amamentando gêmeos até 10 meses em mim, né? Foram conhecer outros alimentos com 6 meses, tanto que eu tinha leite. E assim, Deus foi dando graça em cada coisa. E quando eles nasceram, eu tinha muito medo de confundir, de misturar assim, né, Ju? De sei lá, fazer uma coisa com um. Não, será que eu já fiz com esse agora, né? E sair do hospital e falar, qual que é esse aqui? Ah, esse aqui é o Heitor. Depois chegar em casa, mãe do céu, qual que é o Heitor? Qual que é o Vitor? Você lembra? Então ficava passando aquelas coisas na minha cabeça. Mas quando os meninos nasceram, que eu olhei no rostinho deles, irmãs, lá no parto, porque uma coisa que acontece com uma de cada 100 mil mulheres, gêmeas naturalmente assim como eu, que aconteceu, é que eu tinha uma placenta só. E dentro dessa placenta, tinham 2 líquidos amnióticos diferentes. Os meus meninos são gêmeos idênticos, monozigóticos. Então eles são fruto de um espermatozoide e um óvulo. Uma única fecundação. Em algum momento ali de multiplicação, né, Ju? Vai aí. Eles se separam e continuam multiplicando. E vem 2 pessoinhas perfeitas, saudáveis, assim, aquela coisa maravilhosa, aquela gravidez de 9 meses, 38 semanas e 4 dias, aquele parto maravilhoso, tudo assim uma surpresa. Mas no momento do parto, quando foi tirando lá os bebês, teve que ser cesárea, um sentou. Então, na hora que tirou um, o Vitor veio transparente, assim, parecendo que ele saiu de uma calda de pêssego. Quando veio o Heitor, redondinho e todo encebado, e eu falei, gente, que é isso? Esse menino nasceu da mesma barriga, que engraçado. E aí eles perceberam isso, que eles estavam em 2 líquidos amnióticos diferentes dentro da mesma placenta.
Então, assim, coisas muito diferentes foram acontecendo. E aí Deus, falou no meu coração, e lá naquele Salmo 139, quando Davi fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, O Senhor que me teceu no ventre da minha mãe. E eu fiquei me lembrando dessas palavras. Então, uma coisa eu não tinha tentado para os gêmeos, porque eu já sabia que eles tinham o mesmo tipo sanguíneo, que eles são compatíveis, doadores 100% compatíveis, que eles têm mesma carga genética, que mais assim, várias coisas, Os traços deles são os mesmos, geneticamente eles são clones idênticos, Eles são iguais. Mas então, eu fui perceber a respeito da digital deles, que mesmo os gêmeos idênticos, monozigóticos, eles têm impressão digital diferente, única, exclusiva. E aí eu fiquei achando isso tão bonitinho, assim, que embora eles são idênticos, mas para mim eles são diferentes, assim, desde que nasceu, Mas muita gente acha eles muito parecidos. E aí eu fui pensando a respeito disso, e aquilo que Deus falava sobre a nossa digital. Dizem que lá nas antiguidades essa digital servia como tipo um antiderrapante para ajudar a gente nesse movimento de segurar as coisas. E aí foi diminuindo, reduzindo as papilas da nossa digital até chegar no que temos hoje. E aí, a grosso modo, há duas linhas que explicam as nossas digitais. Por que elas são únicas? Uma diz que é porque são traços genéticos. E aí, de fato, cada um tem, a soma lá do que traz do pai, da mãe, de todo mundo. E quando cruza, cada um tem o seu traço genético. Mas então, como é que fala dos que são geneticamente idênticos, E aí, outra explicação fala a respeito de experiências intrauterinas a partir do 6º mês. Então fala que é a respeito dessa movimentação do neném, de tocar o cordão umbilical, que isso também vai trazendo influências sobre essa nossa digital, Mas são duas linhas diferentes. E aí tem um autor, um filósofo, ele é teólogo, um homem que viveu o século 18, 19, o nome dele é Carl Adam. E ele disse assim, uma frase interessante: cada ser humano é único. É uma palavra de Deus que não mais se repete. E eu achei isso tão lindo, tão profundo. Essa época que ele declarou isso, foi as épocas que foi o boom do descobrimento das nossas impressões digitais. Que até hoje, em qualquer investigação, elas ainda são extremamente relevantes. Ainda que a gente tenha lá a questão do sangue, de tantas outras coisas, a digital continua sendo algo muito relevante. E nessa época, quando se descobriu isso, foi se dando esse processo de descobrir o mapeamento das digitais, surgiu uma palavra conhecida de nós, que é unicidade. E unicidade, o que é unicidade? É a capacidade de ser único, de não ter como existir outro como você, ainda que você seja assim muito parecido com seu irmão gêmeo, tal, mas você é profundamente único. E aí esse termo unicidade nos lembra lá do que diz em Isaías. Abre a sua Bíblia lá comigo, Isaías. Isaías, capítulo 43, quando Deus está falando com Jacó, que é Israel. Nós hoje somos essa Israel de Deus, Isaías 43, e aí nós vamos ler o verso 1 e 2. E diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Quando a gente for falar esse Jacó, olha aqui um minutinho, você vai falar o seu nome, certo? Então vamos lá. Mas assim diz o Senhor que te criou, ó, que te remiu e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelos fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, sou o teu Salvador. Só até aí. Amém? Então, irmãs, o Senhor nos chamou pelo nosso nome. O Senhor nos chamou num particular, para algo assim tão profundo, tão pessoal e tão único, né? Essa unicidade, esse poder de ser único. E então a gente passa e pensa assim: Deus, então eu preciso saber qual é o nome que está saindo dos lábios do Senhor quando o Senhor está me chamando. Deus, quando o Senhor me chama e diz Lorena, o que o Senhor está dizendo junto com tudo isso? Quando diz, me chamou pelo meu nome, o que está no coração do Senhor? Quando o Senhor me chama pelo meu nome. E aí um dia, Deus me lembrou que eu estava passando um momento muito difícil, uma tristeza, irmãs, profunda no meu coração. Isso tem alguns anos atrás. E aí eu cheguei, a gente ia ter um culto, e eu cheguei lá nesse culto, cheguei bem antes, e aí eu sentei, fiquei de pé ali, encostei a mão na cadeira da frente, eu estava sozinha, e aquela tristeza, aquela angústia assim profunda no meu coração. Então veio um sopro suave, de consolo no meu coração, e Deus falou ao meu ouvido, assim: por que, obrigada, que você está preocupando com outras palavras que não é o que sai da minha boca? E nossa, aquela palavra, irmã, fez um barulho dentro do meu coração, que até hoje faz barulho. E aí, eu falei assim, nossa, que vergonha, Deus, é mesmo. Eu estou preocupando com coisas que não foi o Senhor que disse a meu respeito. Falei, Deus, então o que o Senhor diz a meu respeito? Não para de falar, não, eu preciso ouvir. E aí Deus foi falando tantas coisas ao meu coração, e Deus foi falando, escuta, você para mim é uma filha tão amada. Aí eu me senti igual Daniel, sabe Daniel, lá no capítulo 10, quando Deus fala com ele, fala assim, Daniel, homem muito amado. Falei, ai Deus, eu não chamo Daniela não, mas eu senti agora esse mover aqui no meu coração. E eu fui profundamente consolada por aquilo, por aquela palavra do Espírito Santo no meu coração. Porque Deus me lembrou, falou comigo quem eu sou, o que Ele queria da minha vida, aonde Ele estava me plantando. E aquilo trouxe uma paz, uma convicção tão grande, curou meu coração. Então, irmãs, sabe quando você passar por esse fogo aqui? A Bíblia não fala, olha, te livrarei desse fogo, minha filha, porque eu te amo demais. Não, irmã, quando você passar por esse fogo, você não vai queimar. Quando você passar no meio dessas águas, elas não vão te submergir. Mas você vai passar, amiga. É assim mesmo. É comigo, é com você. Quantas lutas a gente passa na nossa vida. Sabe qual que é a diferença? Quando a gente tem um particular com o nosso Pai. Aquele lugar que Ele fala no nosso coração. Você, para mim, é a filha que eu amo. Quarta-feira passada, a gente estava num momento de oração, uma delícia, lá na igreja. E Deus falou isso ao meu coração de novo, sabe? Então, assim, Deus tem sempre esse carinho de nos chamar para perto. De falar assim, você é minha filhinha. Vem cá, porque eu que tenho cura para você. Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós. Planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Amém? Então, quando o desafio bater no seu coração, sabe o que é a questão? Não é o tamanho do desafio. Vai ser o tamanho da convicção que eu tenho a respeito de quem eu sou no Senhor. Não interessa o gigante que vai bater lá na sua porta. Se você estiver bem certa do Deus que te chamou. Se você estiver bem certa de quem você é para Ele. Se você estiver bem convicta de para onde Deus está te levando. Irmã, qual é o seu lugar nesse corpo? Nós somos o corpo de Cristo. Isso é particular. Não é uma pessoa, pode até ser, Deus usa. Mas não espera, não responsabiliza o outro por dizer para você quem você é. Você tem que ouvir isso, é do seu Pai. Amém? É lá no secreto. É lá na presença do Senhor. É lá no lugar onde a gente derrama o nosso coração. Amém?
Então, quero terminar agora falando isso. Eu creio firmemente que Deus está liberando aqui agora, assim, no nosso meio, para esse início de encontro. Deus tem muitas coisas para tratar no nosso coração. E eu creio que Deus vai liberar, não todas as respostas aqui. Deus vai liberar, sabe o quê? Um start. Um start. Para nos colocar de pé e falar assim: filha, é importante que você saiba quem você é. Filha, é importante que você saiba, porque eu gravei em você coisas específicas, coisas únicas, talentos específicos. Eu que coloquei na sua vida esse beijo, esse abraço, esse sorriso, essa autoridade, esse carinho, não é? E cada um aqui sabe o dom que tem. E isso, esse tempero foi o Espírito Santo que colocou nas nossas vidas. E a palavra de Deus fala que nós não podemos negligenciar o dom de Deus que há em nós. Amém? Então, quero te convidar a ficar de pé. E eu quero orar por isso. Toda vez que você olhar para o seu dedinho, seu polegar assim, dá uma olhadinha aí para o seu polegar, todo mundo. Nós estamos falando tanto, né, sobre essa identidade. Dá uma olhadinha aí para o seu polegar, vê tanto que ele é lindo. Fala: glória a Deus, o Senhor me fez única. Aleluia.